Gente, eu estou aqui hoje porque eu tenho um furo de reportagem. Vocês já devem ter ouvido falar na escritora Marina Colasanti, certo? Mas eu aposto que vocês não sabem que ela teve um caso de amor com um pombo. É! Querem saber desse babado? Não saiam daí que eu já vou contar. Fala pessoal, eu sou a Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é muito especial para mim, porque se trata de um livro, vou falar de um livro, que é de uma escritora que eu admiro profundamente, tanto que já não é a primeira vez que eu falo sobre ela aqui, que é Marina Colasanti, escritora premiadíssima, ganhou diversos jabuti, né? Tem mais de 100 contos de fada escritos, mas que ela prefere chamar de histórias maravilhosas, porque ela entende que toda vez que se fala em contos de fada, as pessoas pensam que são histórias para criança. E na verdade, ela escreve para todos, né? São histórias cujos temas são universais e que podem muito bem ser lidos por todas as faixas etárias, né? Então ela prefere a designação de história maravilhosa. Tanto que quando ela estava próxima de completar 80 anos, né, para comemorar, ela publicou um livro, né, que são mais de 100 histórias maravilhosas, né? Então já vem aqui uma dica para quem quiser conhecer mais o trabalho da Marina ou, enfim, complementar, né, a sua biblioteca de Marina Colasanti. Marina Colasanti é jornalista, contista, artista plástica, tradutora, né, além de escritora. Então ela tem essa formação e tanto é que muitos dos livros dela própria, ela mesma que ilustrou, né? Se alguém não sabia, aí está uma faceta da escritora, ela também é ilustradora, né? Então aqui vocês veem algumas ilustrações da Marina Colasanti. E o livro que eu trouxe para vocês, pessoal, hoje, é este aqui, Breve História de um Pequeno Amor. Eu já gostei do título, pessoal. Breve História de um Pequeno Amor. Então, essa escolha das palavras, pessoal, já aponta para um tema que, pelo menos assim a gente entende quando lê a capa, um tema que será tocante, que será delicado, né? E isso já espelha muito da característica da Marina Colasanti. Ela tem um trabalho, assim, que eu acho meticuloso, com a escolha das estruturas sintáticas, com a escolha das palavras. Quando a gente vai pesquisar sobre entrevistas, né, entrevistas com ela mesma explica, ela diz assim, as minhas histórias parece que vêm dos deuses, ela diz assim, como se fosse mesmo uma inspiração que ela não controla, mas a forma é minha, né? Então ela deixa muito clara a preocupação que ela tem com o aspecto formal do texto, né? O trabalho que ela faz, né, de estudo da linguagem. E não há como nós não percebermos, pessoal, esse cuidado quando a gente lê o texto da Marina. Então aqui o que ela diz na entrevista é exatamente o que a gente enxerga aqui, né? E é uma história que eu não conhecia, tá? Ela foi ilustrada por Rebeca Luciani e é uma publicação da editora FTD, então para quem ficar interessado posteriormente em adquirir o livro. E aí, qual é o mote dessa história? Pelo que eu entendi, até por uma informação de final de livro, foi uma história que realmente aconteceu com ela, com a Marina, né? Então, o que aconteceu? Num dado momento, na casa dela, houve uma infiltração no telhado, né? E aí o reboco começou a formar bolhas, né? Quando tá inchado, né? Com umidade é o que acaba acontecendo. E aí, ela e o marido chamaram, então, algumas pessoas para examinar lá o telhado e eis que, quando eles retiram as telhas, descobrem que embaixo estava um ninho ali com uma pomba, uma mamãe pomba, e embaixo 2 filhotinhos. Quando ela viu os humanos, né, a pomba mãe se assustou e fugiu, ficou pousada do outro lado, assim, de olho, mas ficou longe. Só que ela nunca mais retornou, ela não se aproximou mais do ninho. Dizem que quando fica o cheiro do humano, elas não se aproximam mais. Pelo menos foi essa explicação que apareceu aqui no livro. E aí, o que acontece? A Marina Colasanti, que no caso, pelo que a gente entende, é a mesma personagem da história, que conta a história,
resolve então cuidar desses filhotes. E aí ela conta toda a saga, passo a passo, né, todos os cuidados que tiveram que ter. Ela não sabia que comida que se dava para pombo. Aí ela começa a ligar para os amigos escritores dela. Aí é muito legal, né? Ela narrando assim, passo a passo, tudo que foi feito. Que aí ela dava comidinha assim com palitinho de fósforo, né? Uma papinha de milho assim, né? Que nem a gente faz com o bebezinho, todo cuidado, né? Só que um dos pombinhos não resistiu e morreu, né? E coincidência ou não, né? A morte é um dos temas, né? Que a Marina adora, então já apareceu aqui já no início da história. E aí ela vai cuidando do pombinho, tudo, né, e tal, esse que sobrou. E aí eles resolvem então dar um nome pro pombo. Eu achei demais isso aí. E o marido dela é que dá a ideia de dar o nome de Tom, em homenagem ao Tom Hanks, naquele filme O Náufrago. Porque no filme, né, quem assistiu ao filme, né, sabe que o Tom Hanks então ele naufraga, né? E como tem essa questão da água, né, do náufrago, e como os dois pombinhos, né, estavam praticamente embaixo da água, né, lá no telhado, né, porque estava cheio de água ali. Então ele é um sobrevivente de um naufrágio, digamos assim. Então foi homenagem ao Tom Hanks, então ficou o Tom. E aí olha como ela conta, pessoal, quando ela começa a chamar o Tom pelo nome, tá? Tom, 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 chamei como se batesse num minúsculo tambor, avisando que havia sido batizado. E ele sacudiu as asinhas desplumadas. Era fome, mas preferi crer que fosse contentamento. Para celebrar, fui buscar papa de fubá, que era o que ela dava para ele, tá? E assim, então, começa nessa relação da autora com o pombinho, vai se estreitando cada vez mais. Até que um dia uma amiga convida a Marina Colasanti, né, para passar um fim de semana na casa dela, né, tipo num campo, assim. E ela e o marido vão e levam o Tom junto, Deus o livre. Ela não podia deixar o Tom sozinho, bebezinho, ele ia morrer. Olha a preocupação dela. E aí ela chega na casa da amiga, e aí olha o que um dos amigos, que depois chega lá também para visitá-los, diz. Você vai ter um problema, dizendo para Marina, né? Parecia mais contente pela sua capacidade de previsão do que compadecido pelo meu futuro. Fez uma pausa, aumentando minha expectativa, e completou. Você foi a primeira pessoa que cuidou dele, praticamente ao nascer. Pode-se dizer que você foi a primeira pessoa que ele viu. Está crente que você é a mãe dele, falando do Tom, né? Nova pausa para aumentar o efeito da declaração. Quando crescer, vai andar atrás de você o tempo todo. Quase me ofendi, como crente, porque ele tinha dito, né, que o passarinho, né, está crente que você é a mãe dele, e ela, como crente? Quem cuida dele sou eu, pensei. Quem dá comida a ele sou eu, quem ama ele sou eu sou a mãe dele. Pensei, mas não disse. Então vocês vejam que ela assume um papel de mãe mesmo, é visceral. Né? Daí depois tem outro episódio que ela está com o Tom e alguém vê o Tom e diz assim, ele tá doentinho, né? E ela, como assim doentinho? Tudo ela pensando, né? Ele está ótimo, tá bem saudável, né? Parece a mãe quando alguém fala alguma coisa do filho, já fica furiosa, né? A gente sai que nem uma tigra, né, para defender os filhos, né? E ela mostra isso perfeitamente, pessoal, com a descrição. Vou mostrar uma ilustração aqui, pessoal, olha que coisa mais linda. Aqui o Tom já tá bem grandão, ó, tá? E aí, o que acontece? O Tom não sabe voar, né? Porque normalmente quem ensina a voar é a mãe, né? Como é que a Marina Colasanti ia ensinar o Tom a voar? Essa parte é engraçadíssima, né? Aí, no fim, eles têm uma casa de campo, eles vão pra essa casa e o marido da Marina Colasanti, então, tenta fazer com que o Tom voe, jogando ele um pouquinho pra cima, assim. E olha que de tanto fazer, ele acabou aprendendo. E aí, ele começa a voar, né? E aí começa a voar dentro de casa e tal, daqui a pouco ele já vai pra sacada, né? E eis que um belo dia o Tom chega em casa com uma companheirinha, com uma pombinha. E aí vocês escutem, pessoal, como a Marina Colasanti descreve, né, a maneira como ela se sente diante dessa pombinha. Digo francamente, não gostei nada dela. Era pequena, magra, fosca, com estranhas manchinhas brancas.
as penas arrepiadas e ralas. Tentei ser justa, mas qualquer um podia ver que aquela não era a namorada digna do meu tom, que se havia tornado um belo pombo cinzento, de peito farto, iluminado por vivos reflexos arroxeados. Mas ela tava com muitos ciúmes, né, gente? Então, assim, é muito legal, né, a gente perceber como ela estabelece essa relação com o pombo, né, que mais parece uma relação de mãe com filho, né, filho humano. Bom, e aí, a partir disso eu não vou contar pra vocês o final. Não, o que será que o Tom vai fazer? Será que ele vai ficar com essa pombinha? Será que ele vai embora? Né? Como é que fica isso aí? Então eu deixo aqui essa indicação, pessoal, que assim, belíssima história, que eu sempre digo, né? Tema para histórias nós temos aos milhares, pessoal. Qualquer acontecimento no qual nós nos envolvemos ou presenciamos podem se transformar numa história. A questão é como fazer isso, né? Como criar uma história de um fato corriqueiro e que se torne tão interessante, tão humana, né? Tão singela, tão tocante. E me parece que a Marina Colasanti tem esse dom, pessoal, de transformar até um fato mais cotidiano, como um pombo que tu encontra, um pombinho que tu criou, né? Que tu cuidou, e aí se transforma nessa história maravilhosa e que tem relação com outros aspectos da vida da gente, né? E a gente se identifica. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha dica de hoje. Breve História de um Pequeno Amor, de Marina Colasanti. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.